Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a irmã Lúcia e os pastorinhos no 11º episódio da série. Quem está acompanhando? Se vocês perderam algum episódio, é só colocar aí na playlist Fátima ou na playlist Caminho dos Pastorinhos que vocês vão ver todos os episódios. Mas antes, quero deixar um recadinho para vocês. Vocês estão vendo essa cena aí da noite do dia 12 de maio de 2024. Foi lindo. Tivemos em torno de 300 mil pessoas aqui na Cova da Iria. E se você quer fazer um tour, se você vai vir a Fátima, pode me chamar no direct. Faço o tour na Cova da Iria, em Aljustrel, no Valinhos, no Cabeço. Estou deixando aí o meu e-mail e também vocês podem responder a este vídeo nos comentários que eu respondo para vocês. Faço o preço acessível, pode pagar em euro ou também pagar em reais, tá? Aí tá Fátima na noite do dia 12 e depois no dia 13 de maio. E agora vocês vão ver uma foto do último grupo que fez um tour comigo. Esse grupo aí de 47 paraguaios, através do contato da Diana, do Vivir Fátima. Estou deixando também o contato dela para quem quiser fazer tour em espanhol. Eu também fiz um tour em espanhol, gente. Vou mostrar para vocês já já eu falando portunhol. Olha só que livrinho bonito que a Diana fez aí do Vivir Fátima. Ela coloca ali a foto de como era antigamente. O nosso tour é assim, nós mostramos o hoje e o antes. Tá aí o contato dela, tá aí também o meu contato, é só falar com a gente e agora eu vou colocar para vocês verem eu tentando falar em portunhol com o grupo. Olha só que legal. La basílica. Solo que esto es para mañana, no hoy. Hoy vamos a Aljustrel, como se Diana dijo. Entonces, cuando se sucedió esto, la propia prensa se rindió a las apariciones. Y el tiempo se fue pasando, como hablé, construir una ermita. Y había tantas personas que se... ¿Dónde va? ¿Dónde está? Se perdió. Retiraron para construir la basílica. Peregrinos pidieron para hacer que vuelva la cruz. Entonces la cruz antigua se fue a Lisboa, está en Lisboa, que colocaron la cruz nueva. Muchas personas no le gustaron mucho por ser muy moderna y un poco diferente, pero... E agora voltemos para o vídeo de hoje. No vídeo anterior estivemos em Santarém, nos lugares que Lúcia pisou. Fomos também no Milagre Eucarístico, na igreja que era pertinho de onde ela estava. Ela passou alguns meses ali após a morte de Jacinta Marto. E ela veio de trem para Fátima, voltando, ficando mais 10 meses aí em sua casa. Mas as pessoas ficavam cercando de dia e de noite, iam na janela da casa dela, olha aí, a casa não tinha portão, não tinha nada, então as pessoas ficavam ao redor o dia inteiro na casa dela. E há até relatos de peregrinos que entravam dentro da casa dos pastorinhos, seja da Lúcia ou então de seus primos, e até pegavam objetos como xícaras, né, que aqui em Portugal falamos chávenas, pegava pedaços de móveis, toalhas e levavam embora como se fossem relíquias dos pastorinhos. Então, para proteger a irmã Lúcia, o novo bispo de Fátima já tinha uma ideia em mente. Em 1920 morre Jacinta Marta, em 1920 Lúcia vai para Lisboa e depois também para Santarém. Ela volta, fica esses 10 meses em Fátima e a diocese de Fátima havia sido restaurada, né, de Leiria Fátima, havia sido restaurada naquele ano, em 1920, e o bispo era Dom José Alves Correia da Silva. Ele, logo que tomou posse da diocese, está escrito no livro, quis informar-se dos acontecimentos de Fátima e do paradeiro da única sobrevivente dos 3 pastorinhos. Como eu acabei de falar para vocês, ela era a única sobrevivente, então todos iam em cima dela, já não tinha mais o Francisco e nem a Jacinta. Então, informado de que na ocasião me encontrava em Fátima, isso é Lúcia dizendo, pediu a uma senhora da sua confiança o favor de ir ver se conseguia levar-me a Leiria. Essa senhora, Dona Gilda, logo que pôde, foi a Aljustrel e pediu à minha mãe que me deixasse ir com ela a Leiria, porque o senhor bispo me queria ver e falar-me. Então, aí eu ia ter o contato do bispo com a Lúcia. Ele também ia interrogar a Lúcia sobre os acontecimentos de 1917, ia perguntar se ela queria ir para o Porto e etc. Vocês vão ver nos próximos vídeos. A minha mãe, que já conhecia a senhora por ela ser amiga dos tios que viviam em Leiria, né? Ela tinha alguns primos, ela tinha uma prima e uns tios em Leiria, a Lúcia, né? E freguesia da prima Laura, como modista, ela era modista, e a senhora já haver ido várias vezes a Fátima. A minha mãe disse que sim, por ser o senhor bispo quem o pedia. Ela também era muito obediente, então sua mãe era tão obediente quanto Lúcia. Lúcia foi obediente aos 97 anos dela aos bispos, porque aprendeu muito isso com sua mãe. E ainda havia pouco tempo que eu regressara de uma estadia fora, é do último vídeo, né? E as pessoas não se resignavam com a minha ausência. E assim lá fui na sua carruagem com seu marido, que era quem guiava os cavalos. Então, a irmã Lúcia saiu, né? Foi com sua carruagem
passou pelas ruas de Aljustrel. Nós estamos também passando para poder fazer uma dramatização de como foi esse dia. E ela foi embora para Leiria, né? Pegou a estrada em cima da carruagem, passou pela estrada antiga de Leiria, que temos aqui ainda. Ela é visitável ainda, essa estrada, né? Se você não quiser ir pela A1, que é a estrada principal, tem como você ir pela estrada de Leiria. E continua a história. Ao chegar a Leiria, quis ir pernoitar em casa dos meus tios, mas a senhora disse que não, e que ficaria na sua casa. E lá fomos, que era bastante mais adiante, a rua que segue para a estação. Então estamos aqui também agora nesse momento na rua da estação e podemos imaginar que foi aqui que Lúcia esteve nesses dias. Ela voltará novamente aqui, né? Ainda no final do vídeo, vocês vão ver. Então na rua da estação era próxima a onde a Lúcia então ficou. Quando estávamos à mesa a cear, a senhora perguntou-me se queria no dia seguinte ir com ela assistir à missa na Sé, que celebrava aí o senhor bispo às 9 horas da manhã. Disse-lhe que sim, se queria confessar-me como um senhor bispo, e eu respondi dizendo que não, porque eu tinha vergonha, que me confessava a um outro sacerdote que por ali estivesse, mas não o bispo. No dia seguinte, pela manhã cedinho, lá fomos nós para a catedral. Chegamos aqui agora na Sé de Leiria. Lúcia, de lá da estação até aqui, caminhou por volta de 3 quilômetros. Foi mais ou menos 1 hora de caminhada. E ela conseguiu chegar aqui então, na Sé de Leiria. Essa igreja que eu tanto gosto, acho tão bonita. Que tem essa ligação também com a irmã Lúcia. E vou continuar a ler o livro agora, né? Vamos ler o livro, para vocês poderem se sentirem como a irmã Lúcia aqui nesse dia. Entramos em direção ao altar-mor. Vimos que num confessionário à esquerda estava um sacerdote a confessar-se. Então a irmã Lúcia foi entrando na igreja, na catedral, bem devagarzinho, como estamos agora fazendo essa dramatização, e ela foi indo em direção ao altar-mor. Ela viu então o confessionário à esquerda. Esse confessionário está aqui até hoje. Estava ali um sacerdote a confessar. Ela então se ajoelhou num dos bancos que havia em frente, esperando que saísse a pessoa que lá estava. Então ela ficou esperando a sua vez, e assim que ela saiu, a senhora Dona Gilda levantou-se e foi a correr a confessar-se. Irmã Lúcia ficou à espera, e quando ela saiu, ela também foi ajoelhar-me do outro lado para confessar-me. Então havia ali 2 confessionários, como vocês estão vendo, e quando terminou, ela foi de novo ajoelhar-se junto da Dona Senhora Dona Gilda. As duas já tinham se confessado. E admirada fiquei ao ver que no confessionário, onde a irmã Lúcia se confessou, saía o senhor bispo. Ou seja, né? Olha o que ela falou então. Voltei-me para a senhora Dona Gilda e perguntei, então ele era o senhor bispo? E ela disse, era sim. Não gostou? Ela disse, gostei sim. Ou seja, a irmã Lúcia confessou sem querer com o bispo, querendo confessar com o padre, acabou indo no confessionário errado. E dirigimos-nos para os bancos da frente para assistir à Santa Missa. No momento preciso, fomos receber a Sagrada Comunhão e depois de dar graças, fomos para casa. Ao sairmos aqui da Sé de Leiria, ali está o castelo, ali ao lado uma torre sineira, né? E ao lado da torre, aquele prédio que hoje, quando você digita aqui no Google Maps, aparece para você que ali é o Paço Episcopal. Eu vi pessoas vindo aqui visitar, achando que a irmã Lúcia passou por esse Paço Episcopal, porque ele é bem próximo da igreja, né? Bem aqui ao lado da Sé, que é considerada a catedral. Mas é errado, gente. O Paço Episcopal não é esse. Embora este lugar que eu estou mostrando para vocês aqui, lá em cima, foi Paço Episcopal de 1545 até 1882. Ele foi criado no século XVI pelo seu primeiro bispo, Dom Frei Brás de Barros, mas após a extinção
porque tivemos a extinção da diocese, tivemos todos aqueles atos políticos que aconteceram naquela época, né? E então, após a extinção, o edifício passou para a diocese de Coimbra e em 1910 ele foi nacionalizado pela República e virou da PSP até hoje, né? E apesar da diocese ter sido restaurada em 1918, né, o primeiro bispo, Dom José Alves Corrêa da Silva, só viria a ser nomeado quase 2 anos depois, né? Então ele não ficou nesse passo, que é logo à direita. E então, entrando nessa rua aqui em frente, ó, vou entrar aqui agora, é onde a gente vai sair no outro passo, que não é este aqui, que o pessoal erroneamente vai aqui à direita. Sobe aqui em direção ao castelo, mas não, ele está para cá, ó. Nós vamos caminhar agora por volta de 300 metros e vamos chegar no passo onde a irmã Lúcia esteve. Ela andou por essa rua aqui e foi tudo reto. Você segue tudo reto até o final, você chega nele, ó. Saindo aqui da Sé, já chega lá. Tomamos o pequeno almoço e fomos para o Paço Episcopal, onde o senhor bispo nos recebeu com o máximo de atenções e delicadeza. E não havendo paço, ele foi morar então num prédio que pertencia à família Charters, aqui no Largo Cândido dos Reis, que até hoje, desde o século XVII, é conhecido como Terreiro. Esse prédio aqui, gente, olha só que coisa linda. E só em dezembro de 1939 é que o bispo saiu daqui. Ou seja, esse exato local aqui onde eu estou é onde então a Lúcia veio. Esse sim é o terreiro, né, que era conhecido esse lugar. Aqui então sim era o paço onde o bispo recebeu então a irmã Lúcia. Muitas pessoas confundem porque o paço foi, né, o paço episcopal foi em outros lugares também, mas aqui é o real lugar onde era naquela época, em 1921. Esse lugar bonito aqui, como vocês estão vendo até hoje, é o prédio dessa família, né? E bora continuar a ler o livro, né? Vamos agora na parte onde ela faz os seus cumprimentos. Vamos lá? Vamos continuar a ler o livro. Bora, continua comigo. Aqui é o livro da irmã Lúcia. Então, no Paço Episcopal, após os primeiros cumprimentos, a senhora Dona Gilda pediu licença para se retirar, dizendo que aproveitava para ir a um recado, enquanto que o senhor bispo falava comigo, e saiu da sala fechando a porta. O senhor bispo fez-me sentar no sofá a seu lado, e aí me interrogou sobre as aparições, ao que eu respondi o melhor que pude e sabia. Depois perguntou-me se queria sair de Fátima para ir para o Porto, educar-me e estudar num colégio. Respondi dizendo que já uma senhora de Lisboa, muito minha amiga, onde já tinha estado na casa dela, estava tratando da minha ida para um colégio, para ir estudar e me educar. O senhor bispo respondeu dizendo que para o Porto eu iria melhor, porque seria preciso estar num lugar onde não fosse conhecida. E em Lisboa não se iria conseguir isso, porque aí já era muito conhecida. Então ele me disse que no Porto eu estaria melhor, por aí ainda não ser conhecida. E eu não deveria falar das aparições de Fátima com ninguém, nem dos meus pais, nem da minha família, nem dizer o meu nome, nem dizer de que terra eu era. Eu não receberia visitas a não ser das senhoras a quem eu me integrar para cuidarem de mim. Que essas senhoras eram também muito boas e não deixariam que nada me faltasse. Eu não deveria escrever a ninguém a não ser a minha mãe, e que deveria as cartas serem enviadas ao senhor vigário de Olival. Respondia dizendo ao senhor bispo que eu tinha que pedir licença à minha mãe para fazer isso. Então, após essa conversa entre ela e o bispo de Fátima, sua mãe e Lúcia decidem ir até Olival, na casa do vigário. Este padre, que sempre foi muito amigo da família, Lúcia sempre visitou essa casa. Eles passaram pela Soltaria, que é um bairro entre Aljustrel e este lugar de Olival. Foram até uma casa de uma senhora muito amiga deles também, que no caso se chama-se Senhora Emília. Essa casa hoje é aberta à visitação e vai ter vídeo especial aqui em breve. Jacinta e Lúcia já estiveram nessa casa, inclusive um dos milagres ocorridos ainda em vida da Jacinta foi perto desta casa, quando ela foi rezar o terço na casa de uma amiga de Dona Emília. Então teremos muitas histórias ainda para contar sobre este lugar que vocês estão vendo agora. Conta-se aqui no livro, na página 171, que Lúcia e sua mãe foram andando, rezando o terço pelo meio do mato, no meio das pedras. De vez em quando paravam, se sentavam para descansar. Algumas pessoas encontravam elas no meio do caminho e diziam: "Então, senhora Maria Rosa, agora por aqui? Aonde vai? Quer descansar um pouco aqui na minha casa?" E a mãe de Lúcia respondia: "Muito obrigada. Vou a ver se descansando esta noite na Soltaria, amanhã vou até Olival.
O senhor vigário mandou-me chamar, que me quer falar, e lá vou. Seja tudo por amor de Deus. E íamos caminho além, respirando o ar fresco dos campos, vales e serra. Então aqui diz que as pessoas reconheciam a mãe de Lúcia no caminho e ofereciam suas casas para ela dormir. Mas ela preferiu parar primeiro em Olival e em Soltaria antes de chegar até Olival. Vou falar pra você, gente, é muito emocionante imaginar que aqui dentro dessa casinha, né, eu vivo ali praticamente ao lado dos acontecimentos, do lado de Aljustrel, onde viveram, nasceram os pastorinhos, mas também estar em um local onde eles viveram, onde eles passaram por um tempo tão importante, né? A gente vê aqui que as coisas ainda conservam-se, né? É emocionante poder... E o lugar também, que lugar lindo, bonito, ó. Olha aqui as ruas, como é que é. Tá vendo? Tudo ainda, vamos dizer assim, é surreal, né? Como que Portugal consegue conservar suas memórias, a religiosidade. Imaginar que aqui dentro dessa casa, né, por baixo desse telhado, que hoje virou essa capela, aqui até diz, ó, a Igreja da Purificação, podemos imaginar, né, que aqui dentro, então, passou aí Lúcia e Jacinta. Muito bom, faz bem pra alma, faz bem pra... Olha isso, que maravilha, gente. Eis então que elas chegam em Vila de Olival. Hoje eu vim de carro por uma estrada tão íngreme, com subidas e descidas, onde eu fiquei a imaginar como é que foi para as três caminharem por essas montanhas, pedras no meio do mato. Eu digo três porque Dona Emília veio junto com a mãe e filha. Quando chegaram aqui, na casa do prior de Olival, ele não estava. Foram recebidos por sua irmã, mas assim que ele chegou, foram todos convidados para jantarem juntos. Lúcia e sua mãe, sempre muito obedientes aos bispos e padres, aceitaram os desejos desse padre de Olival, que eram os mesmos que o desejo do bispo, de que ela fosse realmente para o porto. E como obediente, as duas aceitaram as ordens do padre. Mas Lúcia sofreu muito. Assim que ela chegou em sua casa, começou a chorar e ficou sofrendo um martírio até chegar o dia 13 de junho. Eu vou ler para vocês agora, para encerrar o vídeo, o que Lúcia disse ao chegar à sua casa e a pensar todos os dias que ela precisava partir. Ela que gostava tanto da Cova da Iria, ela que gostava tanto de ter passado a sua infância ao lado dos seus familiares, seus parentes todos moravam ao redor dentro do vilarejo. Ela não tinha mais seu pai, não tinha mais os primos. Imagina o que se passava na cabeça de uma criança de 13 anos, 13 para 14, e que no dia 13 de junho ia ter que decidir a saída. Ela só ficava imaginando a Cova da Iria, o Cabeço, o Valinhos, o Poço, onde ela tinha gozado as delícias do céu, e que ia ter que deixar tudo assim de uma vez para sempre, nunca mais ia ver isso. Assim como ela saiu de Olival e saiu também da casa da Dona Emília, e nunca mais viu os dois, nunca mais foi para essas duas cidades. Para não ir, não sei bem para onde ela pensava, para o porto, mas eu nem sei onde é o porto, não conheço aí ninguém. Estes pensamentos e reflexões causaram-lhe uma tristeza tão grande, que a ida para o porto parecia para Lúcia que ia enterrá-la viva numa sepultura. E ela dizia a sós consigo mesma: não vou, prefiro ir para Lisboa ou Santarém, estando aí eu posso de vez em quando vir a Fátima, ver a minha família mais perto, posso contactar eles, escrever para eles, agora indo para o porto? Não, para aí é que eu não vou. Vou dizer ao bispo que sim, eu disse ao bispo que sim, mas agora eu digo que me arrependi, não sei, falo que não quero ir mais. Ela chegou a ter esses pensamentos, assim como todos nós, mas ela acabou aceitando, por obediência. E no próximo vídeo vocês vão ver como é que foi essa noite, como é que foi esse dia, os 3 últimos dias de Lúcia em Fátima, os dias 13, 14 e 15 de junho. Fica para o próximo vídeo, onde vamos falar também sobre a 7ª aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde alguns católicos, ou até mesmo radicais, dizem que Nossa Senhora ainda vai aparecer uma 7ª vez, botando medo nas pessoas. Teve pessoas que no dia 13 de maio ficaram com medo de vir aqui, dizendo que ia acontecer essa tal profecia. Outros dizem que vai ser no dia 13 de outubro de 2024. E eu vou falar a verdade para vocês sobre a 7ª aparição de Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, no próximo vídeo, juntamente com a ida de Lúcia ao porto. Aguardem. Muito obrigado e que Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos.